Olá a todos e bem-vindos a 2026. Vamos começar o ano com um vídeo que está sendo feito há pouco mais de um ano. Então, há pouco mais de um ano, tive a sorte de visitar o USS Kidd em sua casa em Baton Rouge, no sul dos Estados Unidos, e pude filmar a bordo dele. Por que o vídeo está demorando tanto para sair? Bem, logo depois que gravei esse vídeo, o Kidd estava prestes a ir para o dique seco para basicamente uma reforma. Ela estava em seu berço no rio, e esse é o rio Mississippi, para quem não sabe, já fazia um bom tempo. E, bem, as mudanças no rio Mississippi, combinadas com o fato de que o berço já estava ficando bem velho, não estavam ajudando em nada. Então ela foi para o dique seco, ela realmente esteve no dique seco, ela foi reformada, ela saiu do dique seco com uma pintura nova e estilosa, que você pode ver nesta foto. E ela está apenas esperando o rio Mississippi subir até um ponto em que possa ser colocada de volta no seu berço. Assim, o museu completo em Baton Rouge poderá ser reaberto ainda este ano. Em vez de mostrar um navio e depois avisar que ficará no dique seco a maior parte do ano e não poderá ser visitado, eu pensei, bom, vou esperar para lançar o vídeo até que haja um período de tempo razoavelmente definido. E, para referência, isso vai ser na primavera. Para ela estar de volta a Baton Rouge, onde, claro, você pode ir e vê-la, o que tem a dupla vantagem. Porque, claro, vou mostrar para você um pouco do navio como ele era em 2024. Mas se você for vê-la, então não só vai ver os mesmos itens físicos que estou prestes a te mostrar, mas também vai vê-los em sua nova forma estilosa, melhorada, sem ferrugem, repintada e renovada, o que é sempre muito legal. Então, sem mais delongas, vamos embarcar no navio. Seja bem-vindo a bordo do USS Kidd. Agora Kidd é, claro, um contratorpedeiro da classe Fletcher. Existem vários deles espalhados pelos Estados Unidos, mas o Kidd é o que está mais próximo do estado em que estava na Segunda Guerra Mundial. E se alguns desses locais parecerem familiares para você, mas você nunca esteve no USS Kidd, bem, o USS Kidd também foi um cenário físico de filmagem para o filme Greyhound, estrelado por Tom Hanks. Se você já a viu na tela, é por isso que a conhece. Agora, obviamente, estamos aqui na frente do mais avante dos canhões de 5 polegadas calibre 38, todos em montagens simples. Você tem um aqui, o segundo canhão superposto logo atrás. Depois há uma espécie de canhão central, mas não exatamente, que é o terceiro canhão no nível superior. E há outro par de canhões simples superpostos na popa. Outra coisa que você vai notar, à minha direita, à sua esquerda, é um Bofors duplo de 40 milímetros. Esse não é o único canhão antiaéreo leve ou médio no navio. Vamos ver todos mais tarde. Agora, eu já mencionei no vídeo feito sobre o Forrest Sherman e também em um próximo que você verá sobre o USS Stewart, o contratorpedeiro de escolta, que há uma inclinação bastante acentuada até a proa para melhorar o comportamento no mar. Embora haja uma inclinação aqui no Kidd, ela não é tão acentuada, pois em um contratorpedeiro de escolta, sendo um navio menor, há menos espaço. Então, se você quiser um bordo livre semelhante, o casco precisa subir muito mais rápido. E no Forrest Sherman, sua superestrutura fica muito mais à frente, relativamente falando, no navio do que no Kidd, porque o Kidd, obviamente, tem esses dois canhões à frente, o Forrest Sherman só tem um. E então, no caso do Kidd, a partir da área da superestrutura, que é onde a inclinação realmente começa para valer, você tem um pouco mais de comprimento do navio. Então, embora você ainda esteja bem alto em relação à água, quando chega à proa, essa inclinação é muito mais suave. Então vamos continuar descendo pelo comprimento do Kidd e eventualmente vamos chegar a um desses canhões, onde podemos dar uma olhada por dentro e ver como tudo funciona. Então aqui estamos na área do montagem 2. Logo à sua esquerda, à minha direita, está o canhão superposto dianteiro de 5 polegadas 38. Mas vamos olhar para isso em um segundo. Mas primeiro pensei, vamos dar uma olhada nisso. Então isso, obviamente, se você já viu alguns desses vídeos antes, é bem reconhecível. Uma montagem dupla de 40 mm Bofors. Agora, este aqui pode ser ajustado manualmente. Está um pouco duro, mas espero que você consiga ver ele se movendo ali no fundo. Um pouco de WD-40 deve resolver isso. Este é um exemplo das melhorias que a classe Fletcher recebeu em serviço. Se observarmos os planos iniciais dos Fletchers, eles originalmente usariam montagens quádruplas de canhões de 1,1 polegada. Sim, todos concordaram em mudar isso após um tempo relativamente curto. Ter canhões antiaéreos de curto alcance tão perto do canhão de 5 polegadas em posição elevada não parecia uma ideia muito boa no início, ainda mais com a ponte à minha esquerda e à sua direita.
Se isso dispara, há muito barulho, ondas de choque e muito chumbo no ar, numa área onde as pessoas tentam se concentrar para comandar o navio. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que a ameaça aérea era muito significativa, especialmente no Pacífico. E por isso, os canhões começaram a ser colocados praticamente onde quer que coubessem. Aqui descobriram que era possível instalar canhões, então este é o suporte de estibordo. Logo atrás de mim fica o suporte de bombordo. Esses dois suportes já oferecem uma capacidade antiaérea média bem maior, considerando a qualidade do Bofors de 40 milímetros do que a prevista no projeto original do navio. Obviamente, o canhão de 5 polegadas conta como antiaéreo pesado e os de 20 milímetros e as .50 são antiaéreos leves, pelo menos como regra geral. E claro, cada um deles tem, neste caso, uma espécie de cesto ou compartimento onde a montagem fica instalada. Se você observar alguns suportes encouraçados, verá que seria uma plataforma circular completa. Neste caso, como o canhão de 5 polegadas precisa se mover e ser acessado, ele vem até aqui e para. Vamos olhar rapidamente à esquerda para ver o canhão de 5 polegadas em posição sobreposta à frente. Após girar 90 graus, agora vemos o canhão de 5 polegadas e 38 calibres sobreposto na frente. Agora, é claro, diferente das torres que você vê encouraçados ou até mesmo cruzadores como o Salem, Massachusetts, o Iowa, o Alabama, obviamente não muito longe daqui. Todos esses são montagens duplas, estas são montagens simples. Isso significa que, entre outras coisas, como há menos peso envolvido, elas podem ser giradas muito mais rápido. Obviamente, elas pesam menos. E isso lhes dá uma vantagem em termos de engajamento rápido. Com o tempo, mais sistemas de energia são adicionados, levando ao chamado RPC, Controle Remoto Motorizado. E é por isso, mais tarde você verá navios como os Sumners e os Gearings, as duas classes sucessoras dos Fletchers. Eles terão 3 montagens duplas, ao contrário das 5 simples dos Fletchers, oferecendo um canhão a mais e ocupando menos espaço no navio. Mas no final dos anos 30, quando os Fletchers estavam sendo projetados com a tecnologia da época, essa era na verdade uma forma muito mais eficiente de usar o espaço se você quisesse enfrentar tanto aeronaves quanto navios. A exceção a essa regra é, claro, que existem 2 classes de contratorpedeiros líderes que os Estados Unidos construíram antes dos Fletchers nos anos 1930. Eles têm canhões duplos de 5 polegadas, 38, mas só para ação de superfície. Assim, eles não necessitam da rápida rotação e elevação dos canhões de duplo propósito presentes nos contratorpedeiros de uso geral. O único aspecto frustrante ao lidar com os canhões de 5 polegadas 38, quando se trata dos canhões simples, é que você realmente pode perceber nos canhões duplos para que tipo de navio eles foram projetados, porque os canhões duplos variam bastante em peso. Um dos motivos é a espessura se chama de blindagem, mas na verdade é só um revestimento à prova de estilhaços na frente. E como essas montagens têm muito mais formato de caixa, você pode simplesmente olhar rapidamente para a espessura daquela chapa e dizer isso claramente é uma montagem de encouraçado ou isso claramente é uma montagem de cruzador ou algo assim. Enquanto que nas montagens simples, como elas são muito mais curvas, o que você provavelmente não consegue ver aí, mas eu provavelmente vou colocar uma foto, você realmente não consegue dizer imediatamente quão grossa é a blindagem ao redor dessa montagem, sabe? Por outro lado, a montagem é simples. É provável que você esteja em um contratorpedeiro, caso o restante não tenha revelado isso. Então vamos continuar, certo? Aqui estamos na casa do Leme, também conhecida como ponte de comando, se você quiser ser mais coloquial. E este é obviamente o lugar onde você vai comandar e pilotar o navio em tempo ruim, porque em tempo bom você estaria um nível acima, com um campo de visão melhor. Porque, como você percebe, apesar das vigias oferecerem visão, elas têm seus próprios para-brisas e limpadores. Por exemplo, se eu olhar aqui, espero conseguir sobrepor uma foto, o que eu consigo ver é um pouco da passarela do lado de fora e a mira manual em cima do segundo canhão de 5 polegadas. Só consigo ver um pouco bem à frente, o resto não enxergo direito. E se eu incluir os outros 2 vigias, um de cada lado do central, eu consigo ter talvez uns 60, 70% de visão de uma linha bem à minha frente. Se houver ataque aéreo, não tenho chance. Quer dizer, mesmo se eu descer bem aqui, eu talvez só tenha um ângulo de visão de 20, 30 graus, e aí você tem 3 vigias de cada lado, 2 na própria superestrutura e um em cada porta. E sim, de novo, eu consigo ver um pouco. Mas eu não tenho visão de verdade. Mesmo se eu fizer isso, eu só tenho talvez uma visão de 100 graus à frente. E de novo, nisso não há nada que eu possa fazer contra um ataque aéreo nesse momento.
Por isso, geralmente, você quer pessoas lá em cima, mas aqui, é claro, você tem o timão do navio, e se eu girar, ele ainda realmente gira o indicador do leme à minha esquerda, aqui. Isso me mostra em que ângulo o leme deve estar, então eu tenho o meu leme real. No momento, espero que não esteja correto, porque indica que o leme está atualmente ajustado em cerca de 19 graus a bombordo. Mas também tem um indicador vermelho que mostra para onde estou direcionando, então tem onde realmente estou tentando chegar e onde o leme está neste momento. A diferença é bastante importante. Temos aqui o pedestal da bússola e outro rumo. Acho que isso deve estar ligado à girobússola ali. E aqui embaixo temos nossa referência rápida. Isso mostra que estamos em velocidade máxima à frente, mas há opções de parar. Ré em meia, cheia, baixa, parar e à frente 1/3, 2/3 e padrão. Flanco total e puxar manualmente é o último ali. E tem luzes e tudo mais ali. Você tem o telégrafo da casa de máquinas aqui que trava no lugar. Você tem uma pequena seção coberta por luz aqui. Você tem o marcador de rotações do telégrafo do motor aqui. E bem aqui tem um pedacinho de papel que na verdade está te dizendo o que você precisa para certas velocidades. Então, em termos de RPM, então 29 RPM são 3 nós, 1/3. E isso vai até 404 RPM no máximo, se você quiser chegar a 35 nós. Então aqui é uma estação de comando bem completa. Você tem outra bússola aqui, você tem 2 tubos de voz. Há um aviso: não exceda a velocidade de ré de 10 nós, cerca de 120 RPM em ambos os eixos, com o leme totalmente virado. Você tem um sistema, um MC aqui, é uma unidade amplificadora de alto-falantes. Então isso serve para se comunicar com todo o navio, ao contrário dos tubos de voz que seriam conectados a partes específicas do navio. Aqui atrás há vários painéis e outros itens que podemos ver depois. Alguns deles, vindo aqui, temos um alarme de ataque químico e temos um alarme de postos de combate. Não funcionam no momento, mas ainda não estão ligados. E então temos outra seção para um MC aqui. Temos diretores de 5 polegadas, sala de máquinas dianteira, sonar, ponte aberta, centro de informações de combate, central de rádio e liga e desliga de emergência. Aqui estão o interruptor de energia, volumes de entrada e saída e a saída. É uma mistura do antigo com o novo em um ambiente confinado. Não seria bom ter muitas pessoas aqui, pois acabariam se atrapalhando, certo? Estamos na ponte de comando superior, um nível acima do anterior. E se você está prestes a comentar sobre a ferrugem nos comentários, não faça isso, porque esse é um dos motivos de estarmos no KID neste momento, pois o KID está se preparando para ir para o dique seco. Quando isso for ao ar, ela provavelmente já estará no dique seco, mas este é o estado imediatamente anterior ao dique seco. Então todas essas coisas vão ser desmontadas, retiradas e limpas. Estou sendo atacado por insetos locais, mas depois tudo voltará ao serviço com aparência melhor. Então o que isso é exatamente? Bem, esta é uma das estações de controle remoto para os canhões antiaéreos de 40 milímetros. Então, obviamente, vimos o canhão que, na verdade, este aqui controla, que fica logo abaixo de nós, bem ali embaixo. O campo de visão dele é mais limitado por causa do canhão de 5 polegadas 38 e da superestrutura ao lado e atrás. Aqui em cima o campo de visão é bem melhor. E, para ser honesto, os artilheiros, embora obviamente possam operar e mirar manualmente sua peça, é muito melhor para eles se concentrarem apenas em puxar o gatilho, olhar pelas miras e recarregar o canhão. Aqui em cima você apenas ficaria assim e poderia movê-lo para cima e para baixo. Você poderia girá-lo para a esquerda ou para a direita se não estivesse travado na posição. E isso está conectado remotamente aos canhões de 40 milímetros. Você pode simplesmente direcionar esses canhões daqui e, claro, tudo isso será interdependente. Então, há outra estação, uma de observação logo acima de nós, na ponte aberta, e haverá outras unidades semelhantes a esta espalhadas pelo navio. Se esta for a estação de estibordo e diretores ou estações de controle remoto mais a ré forem destruídas por ataque kamikaze, metralhamento ou outro motivo, esta pode assumir o controle e você pode direcionar toda a bateria de canhões de 40 milímetros de estibordo a partir dela. Agora vamos girar 180 graus e você verá outro tipo de unidade de direção, esta voltada para engajamento de alvos de superfície, que também está aqui em cima. Certo, e então, literalmente apenas girando a câmera 180 graus, temos um dos 2 diretores de tiro dos torpedos que estão aqui em cima. Então, obviamente, o navio tem 2 lançadores de torpedos quíntuplos que veremos um pouco mais adiante, mas você sabe, você não simplesmente mira como se fosse uma mira de ferro nos tubos de torpedo e os dispara.
É preciso calcular o destino dos torpedos, pois até com os canhões é preciso calcular a deflexão do tiro. Se o disparo leva 10 segundos para alcançar o alvo, o navio estará 10 segundos à frente do ponto inicial. Com um torpedo que está indo a apenas 35, 45 nós, esse problema fica exponencialmente maior. Aqui você tem um conjunto completo de dispositivos de cálculo, quase como uma versão miniatura do computador de controle de tiro dos canhões principais do navio, onde insere vários ângulos. Este é o ângulo do giroscópio, indicando para onde você quer que o torpedo vá. E isso não precisa necessariamente corresponder à direção em que o torpedo é lançado, porque lembre-se de que o giroscópio pode ser ajustado para fazer o torpedo virar uma certa quantidade depois de ser lançado. Por exemplo, ao avançar em direção a um inimigo, os tubos de torpedo não atiram exatamente para frente, mas podem disparar torpedos a 30 graus da proa de estibordo. E se você ajustar o giroscópio e disser, certo, ok, depois que estiver na água, vire 30 graus, então você pode realmente disparar seus torpedos diretamente para frente, sem precisar virar e expor o navio ao fogo inimigo. Mas, para conseguir tudo isso, obviamente você precisa inserir seu rumo e velocidade, o rumo e velocidade do inimigo, e tudo isso será inserido, e isso vai te mostrar onde você realmente precisa mirar os torpedos. Porque, claro, se o seu alvo está bem à frente agora, quando os torpedos chegarem lá, digamos que nesse cenário estamos disparando nossos torpedos para o lado de estibordo, porque é para onde o tubo de lançamento estava apontado, suponha que o alvo venha de estibordo e cruze para bombordo. Se o alvo estiver bem à frente no momento do lançamento, ao chegarem ao alvo, o navio já terá se movido várias centenas ou milhares de jardas para bombordo. Então, nesse ponto, talvez você realmente queira que seus torpedos virem para um rumo de 300 em vez de 0. E isso vai te dizer como tudo isso tem que ser para que você possa inserir os dados e disparar. Quero dizer, obviamente, nesse cenário, seria melhor disparar seus torpedos para bombordo. No calor do momento, se os tubos já estiverem para estibordo, é melhor lançar os torpedos. Em uma situação em que você se aproxima de um Yamato, é melhor lançar imediatamente do que esperar alguns minutos para reposicionar, pois nesse tempo pode ser atingido por algo grande e explosivo. E logo ao lado você tem um pequeno telescópio que obviamente é útil para descobrir onde o inimigo está, porque mesmo com torpedos, que são armas de curto alcance relativamente falando, eles ainda vão ser lançados contra um alvo que está a vários quilômetros de distância. Então você quer ter certeza de que está atirando em algo que realmente é um alvo hostil. Lembre-se que muitos desses navios terão camuflagem disruptiva, então é preciso garantir que está atirando na direção certa. Porque a última coisa que você quer fazer é gastar seus torpedos, porque lembre-se, você só tem 10 deles a bordo. Normalmente você não vai ter recargas diferente dos canhões que, obviamente, se você errar, pode disparar de novo e de novo. Se for lançar um dos seus 10 torpedos, quer que ele acerte, o pior seria disparar e perceber que era só uma onda de proa falsa e o navio estava bem mais devagar do que pensava. Ver seu torpedo passar pela proa do navio e não acontecer nada. Então nós subimos mais um nível ainda. Este é o ponto mais alto que você pode alcançar sem subir no mastro de proa. Quem viu meu vídeo sobre escalar o mastro do New Jersey sabe que isso não vai acontecer. Esta é a unidade de controle de tiro Mark 37, então basicamente é uma unidade de controle de tiro de uso duplo para os canhões de 5 polegadas. Dupla função, ou seja, você pode usá-la para atacar alvos de superfície, você também pode usá-la para atacar aeronaves, se for necessário. Uma coisa que você não consegue ver aqui porque a câmera está bem na beirada do convés e simplesmente não tem uma lente grande angular, é que acima dela há 2 unidades de radar. Então, espero que apareça uma foto, talvez deste lado, mostrando uma visão mais afastada que vou tirar de um ponto mais abaixo no navio. Mas o Mark 37, além de ser uma boa unidade de controle de tiro, você pode ver que ele é tanto óptico quanto guiado por radar. Ele tem seus próprios telêmetros. E alguém está bem feliz com sua buzina, obviamente. O principal é que este não é apenas um bom sistema, porque você pode encontrar bons sistemas ópticos de controle de tiro, bons sistemas de controle de tiro em geral de várias nações diferentes, mas também é um sistema relativamente fácil de replicar e os Estados Unidos têm capacidade para fabricá-lo em grande escala. Então, se você já esteve em outros navios museu, provavelmente vai reconhecer esse sistema, porque enquanto este é o sistema principal de determinação de alcance do KID, ele será o sistema de determinação de alcance da bateria secundária em um couraçado, em um cruzador pesado, etc, etc. E, portanto, ter essa padronização de peças facilitava a manutenção. Mas também, ao usar o mesmo sistema repetidamente, os Estados Unidos podiam produzi-lo em massa com ainda mais facilidade.
E isso significava que você podia ter mais desses sistemas a bordo de navios individuais do que outras nações poderiam colocar em seus navios. Então, mesmo que, digamos, você esteja na marinha japonesa e tenha um sistema óptico de controle de tiro muito bom, bem, isso é ótimo. Mas se você tem um sistema óptico de controle de tiro para seus contratorpedeiros, e você tem um sistema óptico de controle de tiro para as secundárias do seu cruzador, e você tem um sistema óptico de controle de tiro para as secundárias do seu couraçado. Esses são 3 sistemas ópticos, 3 linhas de produção distintas, cada uma um pouco menor. Por isso você será mais econômico para evitar produzir em excesso. Como os Estados Unidos adotaram o canhão de 5 polegadas 38 como principal nos contratorpedeiros e secundário em navios maiores, podem simplesmente prosseguir. Sim, vamos fabricar centenas dessas coisas e colocar algumas em todos os nossos contratorpedeiros. Vamos colocar 4 ou 5 delas em todos os nossos couraçados e assim por diante. E isso não só significa, como eu disse, uma manutenção muito mais fácil, porque quando um navio de reparo vai para o Pacífico Ocidental ou para onde quer que precise ir, eles podem simplesmente levar peças sobressalentes desse sistema e aí você já sabe, todos os canhões de 5 polegadas terão controle de tiro instalado. Mas isso também significa que as tripulações que são trocadas entre diferentes navios não precisam de uma grande quantidade de requalificação. Então, se você fosse um operador de controle de tiro em, digamos, um cruzador pesado, classe Nova Orleans, e ele tivesse os Mark 37 instalados em uma modernização, e então te dissessem, bem, na verdade, sabe de uma coisa? Seu navio ficará 6 meses em modernização, mas precisamos de operadores de controle de tiro experientes como você de volta ao serviço. Bem, há uma vaga disponível no KID e você acaba ficando no KID. Bem, este é exatamente o mesmo sistema ao qual você já estava acostumado. E então, se você for transferido para o New Jersey, Alabama, Iowa ou Wisconsin, enquanto continuar trabalhando com seus canhões de 5 polegadas, será o mesmo sistema novamente. Aqui, olhando para a popa, você vê 2 holofotes do navio no lado esquerdo da imagem, que é o lado de estibordo, porque estamos olhando para a popa. Um deles está com o diafragma totalmente fechado. E no lado direito da imagem, lado de bombordo do navio, você pode ver que este aqui está com o diafragma quase totalmente aberto. Esses refletores grandes e potentes servem para várias funções, principalmente em ações noturnas na superfície. Embora se tenha aprendido muito rapidamente que é muito melhor confiar no radar, porque um refletor revela sua posição tanto quanto ilumina o inimigo, enquanto o radar, a menos que o inimigo tenha um detector de radar, não revela sua posição. E mesmo que eles tenham um detector de radar, é muito, muito menos um aviso de olha aqui, estou aqui, atire em mim, em comparação com um feixe de refletor. Um refletor também pode ser usado para buscar sobreviventes na água. Você poderia usá-lo para apontar para uma aeronave, talvez de reconhecimento, detectada no radar. Com essas íris, você também pode usá-lo para sinalização à distância, pois é bem potente. E quando você está chegando ao porto, pode usá-lo para destacar onde você está, sabe? Identificar que você é um navio em um local específico. É quando você quer que saibam onde está por uma luz. Devido à sua utilidade, os navios continuaram a ter refletores a bordo por muitas décadas depois. Na verdade, os navios ainda usam refletores, embora tenham sido quase totalmente substituídos como meio de comunicação. Outra coisa que você pode ver enquanto estamos aqui em cima, se eu apenas mover a câmera para baixo e para a direita, é uma das 2 caixas de bandeiras, porque estamos bem na frente do mastro de proa, então é daqui que os sinais de bandeira seriam hasteados. O mastro de proa é esse grande pilar cinza na nossa frente, então se eu soltar a câmera, você pode acompanhar até lá em cima. Bem, não até lá em cima, mas pelo menos até a ponta da verga. E a chaminé de proa está escondida logo atrás do mastro de proa, do nosso ponto de vista. Vou aproximar a câmera de novo. Então agora vamos continuar um pouco mais para baixo e mais para trás no navio. Como eu disse, este é o ponto mais alto que você pode alcançar, a menos que queira subir esta escada presa ao lado do mastro de proa. Mas não, né? Então agora estamos entre a chaminé de proa, que está à minha esquerda, à sua direita, e a chaminé de popa, que está à minha direita, à sua esquerda. E estes? Bem, este é outro conjunto quádruplo de canhões Bofors de 40 mm, tem um atrás também. E uma coisa que você pode notar que é diferente nesses aqui, comparado com muitos canhões de 40 mm que você já viu por aí, além dos corvos grasnando, há uma antena de radar na torre de 40 mm a bombordo. Agora, isso não esteve presente na maior parte da Segunda Guerra Mundial. Mas, à medida que a tecnologia de radar fica menor, a tecnologia de controle de tiro também fica menor e, novamente, mais e mais podem ser produzidas.
A tecnologia de radar abrange desde a busca e controle de tiro dos canhões principais até o controle de tiro dos canhões menores de 5 polegadas. E então, no final da guerra, eles chegaram a um ponto em que você pode colocar radar para controle de tiro. Até mesmo em montagens antiaéreas individuais, como esta montagem quádrupla de 40 milímetros. Agora, é claro, há um pouco mais de peso envolvido nisso, né? O que significa que, uma vez que você leva isso em consideração, a eletrônica, as pessoas para lidar com isso, o radar, os sistemas de controle de tiro ali para processar esse sinal e, obviamente, o peso da própria antena. Tudo isso afeta o deslocamento e a estabilidade de um navio que originalmente não foi projetado para tantas armas antiaéreas. E assim, no ambiente imediato do pós-guerra, você realmente vê bastante discussão na Marinha Real, na Marinha dos Estados Unidos, etc. Quantos desses sistemas queremos a bordo? Eles oferecem grande redundância e controle local para cada arma antiaérea. Isso significa que se você tiver só esses, pode ter menos, pois pesam mais. Enquanto que se você tiver, como vimos na frente, montagens padrão de 40 milímetros, você pode ter mais delas, dirigidas talvez por um radar central ou um diretor central, o que significa mais projéteis no ar, mas talvez menos controle detalhado. Você ganha mais controle, mas menos projéteis no ar. Como equilibrar isso ao tentar parar atacantes que se aproximam? E como tudo isso se soma, como eu disse, é uma questão de grande debate. No final dos anos 40 e início dos anos 50 e assim por diante. Em alguns navios eles são equipados quase só com canhões individuais guiados por radar, porém em menor quantidade que em certas configurações de armamento da Segunda Guerra Mundial. Eles terão apenas alguns desses e mais dos tipos convencionais. Para ser honesto, esse debate ainda não foi totalmente resolvido. Entre meados e o fim dos anos 50, com a chegada dos mísseis, todos rapidamente os adotam como solução. Mas há outro impacto desses, que é o peso de uma montagem como essa. Isso se torna padrão no final dos anos 40 e início dos 50 para canhões antiaéreos médios que não são de 3 polegadas, calibre 50. Esse tipo de montagem, em termos de quanto espaço e peso ocupa, na verdade influencia muito vários mísseis superfície e ar de autodefesa de curto alcance no início da Guerra Fria. Agora, não tenho certeza de qual dos sistemas dos Estados Unidos, Tartar, Talos, Terrier, etc., era o de curto alcance, mas eu sei disso. Por exemplo, o sistema Sea-Cat da Marinha Real foi projetado explicitamente para ter praticamente o mesmo espaço ocupado e perfil de peso que uma dessas montagens. Para substituí-las uma a uma, certo? Considerando quantas montagens sextuplas de 40 milímetros guiadas por radar o Vanguard tinha, isso representa muitos lançadores de mísseis. Se eles tivessem escolhido modernizar aquele couraçado em particular. Mas, neste caso, a bordo do Kidd, temos uma montagem aqui e outra entre as chaminés, além de mais canhões à ré. Vamos conferir. Certo, então estamos aqui. Na verdade, só andamos alguns metros. A câmera está, na verdade, ao lado da chaminé R e estamos em um dos lançadores de torpedos quíntuplos do Kidd. Acho que esse é o único que restou, porque o outro ficava onde estávamos com aqueles canhões quádruplos de 40 milímetros. Agora você vai notar de imediato a clássica cobertura que costuma ver. A maioria dos lançadores de torpedos. Seja jogando com navios que têm esses lançadores no jogo, ou olhando em plantas, e aqui você pode ver que essa é a parte de trás da cobertura, então dá para ver o nariz do torpedo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, esse teria sido um torpedo Mark XV, pois os Estados Unidos usaram 3 torpedos principais. O Mark XIII é um torpedo mais curto lançado por avião. O Mark XIV, famoso por seus problemas, era lançado por submarinos. Já o Mark XV, seu primo maior e de maior alcance, era usado em navios de guerra de superfície. Depois veio o torpedo elétrico Mark XVIII. O antigo Mark X ainda era usado em submarinos menores e mais velhos. Mas se você está olhando para torpedos lançados por navios de superfície, o Mark XV é o que você vai querer. Como mencionei, Kidd teria originalmente 2 conjuntos de lançadores assim. Este é o que restou. Com o tempo, mais peso foi adicionado pelos canhões antiaéreos, exigindo mais espaço no convés para eles. E isso é realmente um testemunho do excelente design e utilidade da classe Fletcher. Eles conseguiram adicionar tantos canhões antiaéreos sem comprometer seus lançadores de torpedos. E só mesmo perto do final da guerra que você começa a ver alguns deles, como o Kidd, sacrificando um de seus lançadores em troca de ainda mais armamento antiaéreo. Muitos contratorpedeiros menores e antigos de várias nações precisaram remover canhões principais ou até todo o armamento de torpedos para instalar canhões antiaéreos suficientes ao atualizar suas defesas.
Agora, outra coisa sobre esse lançador que você não vê em muitos lançadores de torpedos preservados, mas que você tem aqui, é o seguinte. Esta coisa, nós vimos os diretores de torpedos lá na lateral da ponta de comando, mas este aqui é realmente o posto de controle de tiro de torpedos para esse lançador. Então tudo isso pode ser operado por um cara lá dentro também. Então, na verdade, uma vez que ambos estejam a bordo, você tem no mínimo 4 lugares possíveis de onde pode calcular os dados de lançamento dos torpedos e controlar o lançamento. Essa caixinha é bem resistente ao tempo, mas não costuma aparecer em muitos lançadores preservados. Geralmente só se vê o lançador ou os sistemas de controle. Eles ainda estarão lá, mas o abrigo já terá sumido, então isso é raro de ver. Se você for ver o KID, o que deveria fazer de qualquer forma. Mas especialmente esses pequenos vestígios de tecnologia da época da Segunda Guerra Mundial são praticamente exclusivos deste navio quando se trata de navios museu. Agora, atrás desse lançador, você vê algo exclusivo do KID. Ao contrário de muitos Fletchers preservados, ela ainda possui a terceira torre de canhão. Vamos voltar ainda mais. Agora estamos na superestrutura de popa, onde há algumas coisas para ver. Aqui mostra como esse projeto é compacto, então você pode ver logo à nossa frente. Temos a chaminé de popa, depois temos nosso lançador de torpedos de popa, o que restou, e então temos nosso canhão do meio, a montagem número 3. Temos aqui outro sistema diretor antiaéreo, o mastro principal. Agora você pode pensar, bem, espere um minuto, certo? Esse é um mastro realmente pequeno comparado àquele, mas lembre-se, aquele é o primeiro mastro, então é o mastro de vante. Este é o mastro principal. O mastro principal, neste ponto, está realmente carregando apenas algumas antenas. E então temos esta pequena seção de superestrutura aqui, e imediatamente atrás de nós está o canhão número 4 de 5 polegadas em posição elevada. Então o que eu vou fazer é sair do campo de visão da câmara e girá-lo. E aqui, na verdade, eu vou mover a câmera. Então, espero que isso seja uma transição relativamente suave, mas provavelmente não. Tcharam! Então, aqui em cima temos mais um conjunto de canhões antiaéreos, mais um Bofors duplo de 40 mm. Como pode ver, à esquerda está o teto da torre número 4. Agora, embora tenhamos chegado ao fim dos canhões da linha central, com exceção do canhão número 5, ainda há vários canhões antiaéreos no navio. Então vamos girar rapidamente para mostrar isso. Tem 2 canhões duplos de 20 mm ali. E se a gente vier por aqui, você pode ver que tem outro canhão duplo de 20 mm lá na popa e, obviamente, tem outro correspondente do outro lado. Então, vamos descer a escada e continuar nosso tour para a popa. Estamos na popa, parte traseira do navio, e há algumas coisas para notar aqui. Primeiramente, é claro, há alguns canhões duplos Oerlikon de 20 mm para ainda mais defesa antiaérea. E como você pode ver, esses aqui giram de forma bastante livre. Eles têm limitadores de giro, mas são armas leves de defesa antiaérea. Então, basicamente, a forma como eu defino leve, médio e pesado é a seguinte. Uma arma antiaérea leve é aquela em que, se você tem um bombardeiro de mergulho ou um bombardeiro torpedeiro se aproximando, você pode atirar neles. Mas se você está atirando neles e vai acertar, então eles já entraram no alcance de lançamento das próprias armas. Aí você tem armas médias, como o Bofors de 40 mm, etc. Agora, com essas, você pode atingir uma aeronave inimiga antes que ela chegue ao alcance de lançamento de armas, dependendo da arma em questão, mas não muito além disso. Eles já terão começado sua corrida de ataque. Já com o canhão antiaéreo pesado de 5 polegadas, é possível atingir a aeronave antes dela iniciar o ataque. Agora, as outras coisas que você vai ver aqui, nós temos nossos trilhos de cargas de profundidade. Agora, essas são cargas de profundidade um pouco mais complexas do que os simples recipientes que você pode ver em alguns outros navios. Há 2 trilhos de cargas de profundidade aqui. O de este bordo está totalmente carregado. Embora um navio classe Fletcher pudesse atuar em guerra antissubmarina, como mostra Greyhound, este navio fazia exatamente isso. Nesse caso, esse não é o principal trabalho de um contratorpedeiro de frota, pois ele possui torpedos para atacar navios capitais inimigos e canhões antiaéreos para defender a frota de ameaças aéreas. Essas são as principais funções que você quer que um contratorpedeiro de frota desempenhe, além de, obviamente, usar seus canhões de superfície para se defender contra contratorpedeiros inimigos e assim por diante. A tarefa de caça antissubmarina especializada é melhor realizada, pelo menos na Marinha dos Estados Unidos, pelos contratorpedeiros de escolta, mas os contratorpedeiros de escolta são um pouco mais lentos do que a frota. Se você operar uma força-tarefa de porta-aviões rápida,
um contratorpedeiro de frota, como o Fletcher fará esse trabalho, por isso há lançadores de cargas de profundidade. Mas também há outras armas anti-submarino neste navio, novamente, para essa missão, se for necessário, que vamos dar uma olhada em um minuto. Mas uma última coisa. Se você embarcar no navio antes de ele entrar no dique seco, pode notar que na maioria dos outros lugares os convéses estão em condições bastante boas. O convés daqui, depois do último canhão de 5 polegadas, está bem enferrujado e marcado. Isso não é culpa do navio. Na verdade, isso é culpa dos construtores do navio, porque quando eles analisaram os registros de construção do navio, o que descobriram é que, obviamente, a maior parte de um Fletcher é feita de aço STS. Ótimo, fantástico. Por algum motivo, ninguém sabe exatamente porquê, a seção traseira do convés superior do navio foi feita de aço galvanizado. Nem toda a extensão, só a parte traseira. O problema é que o aço galvanizado reage mal com água salgada. Segundo o procedimento padrão, se houver ferrugem em aço STS e não sair apenas com lixa, deve-se remover a ferrugem e repintar. O problema do aço galvanizado é que, ao remover a ferrugem, remove-se também a galvanização, restando apenas o aço comum, pouco resistente à ferrugem. Nessa área, a ferrugem acelera muito rápido, não há muito o que fazer, mas isso será resolvido quando ela for para o dique seco. Então, vamos dar uma olhada na última parte que você verá nos convéses superiores. Como disse, embora a classe Fletcher não fosse projetada para a guerra anti-submarino, era totalmente capaz disso. Como mencionei, há situações em que você gostaria de fazer isso. E para esse propósito, você não tem apenas os lançadores de cargas de profundidade na parte de trás, porque os lançadores de cargas de profundidade na popa são ótimos. Você tem muitas cargas de profundidade, você pode continuar lançando elas, as cargas de profundidade são bastante potentes. Diferente do Hedgehog, você não precisa de um acerto direto. Mas os sonars conseguem ver à frente. Então, se você está se aproximando de um alvo, você precisa se aproximar dele, sabe, de proa. Para lançar cargas de profundidade na popa, é preciso deixar o submarino passar pela zona morta à frente e por todo o comprimento do navio. Um Fletcher não é embarcação curta. Você lança as cargas de profundidade, elas precisam afundar e, com sorte, detonam. Então, isso é muito tempo para um U-Boat fazer mudanças de curso e assim por diante, o que pode deixá-lo seguro. Além disso, você fica sem contato com o sonar durante esse tempo, o que será um problema se ele mudar de curso. Isso faz parte da solução que ajuda a mitigar esse problema. Estes são lançadores K. Então temos um aqui, um segundo ali, um terceiro ali. E o que eles fazem é, com uma pequena carga de pólvora preta, catapultar essas cargas de profundidade para fora do navio. Agora, obviamente, isso reduz drasticamente a distância entre a perda de contato do sonar e o momento em que você pode lançar as cargas de profundidade. E, de fato, isso também te oferece a opção de, se você, por exemplo, tiver um contato de sonar à frente. A 500 jardas você pode virar o leme do navio totalmente, mostrar o lado de estibordo ou bombordo, lançar suas cargas de profundidade e depois girar a proa de volta. E, com sorte, localizar o alvo novamente com rapidez. Isso agora te dá um arco de cerca de 270 graus para cobrir no combate antissubmarino, em vez de apenas diretamente à ré com os lançadores de cargas de profundidade. Embora os canhões cá sejam fixos, é possível manobrar o navio um pouco. O Kidd não tem lançador de Hedgehog frontal como escoltas dedicados à guerra anti-submarino, principalmente porque, como visto na proa, não há espaço para isso. Você teria que sacrificar um canhão de 5 polegadas ou algo assim para encaixar um, o que, considerando todas as outras funções que o Fletcher precisa desempenhar, realmente não seria uma opção. Outra coisa que você talvez consiga ver nessa imagem, talvez não, né, um pouco mais à frente dos canhões K, são mais algumas montagens de 20 milímetros mais canhões leves antiaéreos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Kidd teve várias configurações de canhões antiaéreos leves e médios. Esta é apenas uma das que usou, especialmente no fim da guerra. Normalmente, ao chegarmos à popa do navio, o tour termina aqui. No entanto, a tripulação foi gentil o suficiente para nos mostrar um pouco do funcionamento de uma das torres de 5 polegadas, como carregá-la, como movê-la, etc. Então vamos ver isso bem rapidamente. E depois, se você assistir na sexta-feira, na data de lançamento deste vídeo, também haverá uma entrevista especial sobre o navio e o museu nos dias de hoje. Vamos ver como carregar e operar o canhão de 5 polegadas. Levante de novo, aí está. Você vai levantar de novo, ele vai te dar um tapa, entendeu?
tudo depois. É a sua vez, senhor. Ei, tive uma ideia para resolver aquela barca irritante que passa. Nós não falamos sobre isso. Como é na vida real? Você pode realmente movê-lo totalmente de forma manual. Eu ainda consigo fazer, mas a falta de firmeza na mão direita me compromete um pouco, mas ainda consigo fazer. Isso é bom. Tudo bem, você quer pular e pegar? Ok. Quando você estiver pronto. Reset at 15. Excelente. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.